Vocês estão sabendo da nova polêmica do mundinho dos influenciadores aqui no Brasil? Eu não. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo hoje, pra gente descobrir juntos. Enfim, sem muita enrolação, eu tenho um vídeo aqui do Sérgio Murilo, que é o nosso querido que conta as fofocas pra gente, né? Tudo resumidinho e tal, tudo mastigadinho pra gente entender. Eu não vi muito bem sobre o que é o assunto, mas eu entendi que é alguma coisa envolvendo aquele influenciador, o Bom Talvão, acho que é assim que fala, Bom Talvão, e que envolve, tipo assim, ele foi fazer uma entrevista com a Millie Bobby Brown, que é aquela atriz que participou daquele seriado Stranger Things, acho que é assim que fala também. Meu inglês não é muito bom, tá? Enfim, vamos ver sobre o que se trata, né? Sem muita enrolação. Enfim, só lembrando, se você gosta do meu conteúdo, quer me ajudar, né? Estamos aí, meus 2 inscritos no YouTube. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se quiser me ajudar e vamos dar uma olhada na fofoca aí. Se pronunciou depois da entrevista dele com a Millie Bobby Brown. A entrevista dele repercutiu por conta das expressões faciais dela. Ele fez a entrevista baseada em um quadro que ele tem no perfil dele, que ele prova comidas. Ele levou milho, pastel, caldo de cana, catuaba e açaí. Ah, eu já vi esse tipo de entrevista. É tipo quando um gringo vem pra cá e daí eles fazem experimentar várias coisas do Brasil. Exatamente como tá acontecendo agora, né? Que ele tá oferecendo pra ela provar algumas comidas típicas aqui do Brasil. Isso, na verdade, é bem batido, né? Já teve várias entrevistas com famosos, assim, experimentando coisas e tudo. Eu acho bem legal, vamos ver. Ela gostou de uma ou outra coisa, odiou outras, mas algumas coisas chamaram a atenção das pessoas nessa entrevista. Segundo as pessoas, o inglês dele não estava bom, ele teve que consultar várias vezes algumas palavras com as pessoas ao redor. Ele falava de boca cheia, teve um momento que ele chegou a cuspir um pedaço de comida. Pontuaram também o jeito animado demais dele e o jeito oposto dela. Segundo as pessoas, estava com cara de desconforto durante a entrevista toda. Ele teve que gravar um vídeo sobre o assunto porque, segundo ele, o vídeo saiu muito da bolha dele. As pessoas tinham criticado as comidas que ele levou para... Calma aí, saiu muito da bolha dele? O que ele esperava? Tipo assim, não criticando o Bom Talvão nenhum momento, só que tipo assim, como assim ele não esperava que saísse da bolha dele? Primeiro, ele com certeza, a gente ainda vai ver o vídeo no canal dele, e a gente vai ver esse vídeo de pronunciamento dele, mas tipo assim, é de se imaginar que ele já tem milhões e milhões de seguidores. Pode ser uma bolha muito grande, que é a dele, que ele tem milhões de seguidores, mas tipo assim, ele estava entrevistando uma atriz que é conhecida internacionalmente. Como assim ele achou que não ia sair da bolha dele, né? Para ela provar. Só que ele esclareceu que, na verdade, essas comidas foram selecionadas pela equipe dela. Ele não pôde opinar nisso. Sobre o inglês dele, ele disse que a própria Millie falou na entrevista que o inglês dele estava super ok, que ela conseguia entender o que ele falava. E para ele, saber inglês é conseguir se comunicar com a pessoa e a pessoa entender. A respeito do desconforto dela, ele disse que ela estava daquele jeito em todas as entrevistas, não foi só na dele. Que ele acha que ela só é mais direta, ela não floreia tanto as coisas na hora de responder. Será que essa entrevista aconteceu aqui no Brasil? Eu imagino que sim, porque ele falou ali que teve outras entrevistas que ela tava com a mesma cara, tipo, meio que com nojinho e tal. Então eu imagino que isso deva ter acontecido aqui no Brasil, em algum evento, assim, né, pra divulgar alguma série, algum filme, alguma coisa que ela participou. E provavelmente, então, foram várias pessoas que entrevistaram ela, tipo, cada um com tempo pré-definido, né? Isso a gente já sabe que é meio comum, né? Então, provavelmente, ele não foi a única pessoa que entrevistou ela. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa antes da entrevista com ele, se ele não foi a primeira pessoa a entrevistar ela, né? Porque a gente sabe que é muito desgastante pra pessoa, né? Tipo, passar por várias entrevistas no mesmo dia e, tipo assim, cada entrevista tem o que 15, 20 minutos cada uma, tipo, é muito desgastante pra pessoa que tá ali respondendo tudo e, tipo, experimentando comida que ela não conhece, que não é do país dela, que ela não tá acostumada, né? Então deve ser um pouco cansativo, eu imagino. Mas vamos ver o resto. Ele acha que pode ter dado uma diferença de energia no vídeo porque ele é muito expansivo e ela é mais quieta. Mas no fim, segundo ele, o que importa é que quem contratou o trabalho gostou, que no caso foi a Netflix. Nos comentários das publicações sobre esse assunto, várias pessoas estavam falando que precisam parar de chamar influenciadores para fazer esse tipo de entrevista. Eles pontuaram que existem muitos profissionais capacitados para isso. Uns estavam falando sobre o desconforto dela e das expressões de desconforto dela, que ela parecia não querer estar ali. Por outro lado, algumas pessoas também falaram que ela estava com essa mesma energia em outras entrevistas. E alguns falaram, inclusive, que ela não tem carisma. Mas assistiram, gostaram, gostam do Bom Talvão, gostam da Millie, o que acharam da entrevista? Enfim, é isso a fofoca. Basicamente, o que é?
as pessoas começaram a comentar que ele estava muito extravagante na entrevista, porque eu já vi alguns vídeos do Bom Talvão e ele realmente é muito enérgico nos vídeos dele. Eu não sei se ele faz isso só pra internet ou ele é assim pessoalmente, porque eu não conheço ele, tô bem longe de conhecer ele pessoalmente. Mas assim, cada pessoa tem um jeito diferente de se comportar em diferentes situações, né? Eu imagino que ele estava mais enérgico, assim, porque provavelmente era uma coisa muito significativa para ele, né? Foi uma coisa muito legal, assim, muito empolgante para ele, né? Além do que ele já faz os vídeos normais, diários dele, que ele já faz com muita energia. Imagina, então, entrevistar uma pessoa que é super famosa, né? Ainda mais pela Netflix, ainda mais pela aquela série Stranger Things, né? Que é bem conhecida, todo mundo gosta e tal. Então, eu imagino que por isso também ele deve ter, né, se empolgado bastante nessa entrevista. Mas, pelo que a gente vê nos vídeos dele nas redes sociais, eu não sigo ele, mas eu sei que ele é bem enérgico nessa questão, né? Enquanto a Millie Bobby Brown, pode ser que seja só o jeito dela ser menos expansiva, mais retraída, mais na dela, né? A gente não sabe como que é a pessoa no dia a dia, então é óbvio que a gente não espera que a pessoa seja uau, assim, sendo que, né, a gente não conhece a pessoa, por mais que ela seja uma atriz e ela esteja na frente das câmeras e atuando e tal, isso não significa que a pessoa vai ser uma pessoa super expansiva, super, nossa, uau, tudo, sabe? Tipo, nem todo mundo que tá na frente das câmeras é desse jeito, né? A gente tem que botar um pouquinho a mão na consciência e pensar, tipo, nossa, às vezes o jeito da pessoa é ser um pouco retraída, mas na frente das câmeras, pra atuar como algum personagem, a pessoa tem que ser um pouquinho mais aberta, um pouco mais descontraída nessa questão de ser mais aberta, né? Às vezes é o jeito da pessoa ser um pouco mais retraída, né? A gente também consegue ver aqui na postagem algumas pessoas julgando, né, o Bom Talvão e tudo mais. Enfim, eu não vou dar minha opinião aqui, eu só quero saber o que está acontecendo. Enfim, agora a gente tem aqui um outro vídeo de uma outra influenciadora falando um pouquinho sobre essa fofoca. Vamos ver o que ela falou, porque eu não assisti esse vídeo. Fez uma entrevista com a Millie Bobby Brown na vinda dela ao Brasil. Isso está dando o que falar na internet. E eu decidi que eu queria falar sobre isso também. Assim como vocês também devem ter assistido essa entrevista. E na minha opinião, sim, ela ficou tão ruim quanto as pessoas estão dizendo que ficou na internet. Parte disso vem do fato de que a Millie Bobby Brown não é uma pessoa muito expansiva, ela é mais contida e ela não estava sendo a pessoa mais carismática do mundo nas entrevistas que ela deu aqui no Brasil. Isso não teria sido um problema e nem teria ficado tão claro se a gente não tivesse tido essa entrevista do Bom Talvão trazendo comidas brasileiras pra Millie experimentar, porque essa é uma entrevista não tradicional, uma entrevista que traz uma dinâmica, que tem um caráter muito mais descontraído. O Bom Talvão não estava preparado o suficiente pra fazer essa entrevista. Primeiro, quando a gente olha pro inglês, porque existe uma dificuldade ali na hora de comunicar algumas coisas, de traduzir algumas palavras. E, de novo, ele tem um inglês que é compreensível. Olha, eu não vi ainda a entrevista em si pra ver como que é o inglês dele. Eu também não vou jogar o inglês dele, até porque eu não sei se eu conseguiria manter uma conversa fluida e natural com uma pessoa que já fala inglês naturalmente, que é a língua materna dela, né? Eu, por conta própria, eu sei que eu entendo um pouco, eu não sei se eu conseguiria manter uma conversa, mas a gente ainda vai reagir, vamos ver como que é o inglês dele com ela, tá? Ele compreendia as coisas que ele estava falando, mas diante do que ele estava trazendo e das perguntas que ele estava fazendo, ele deveria ter se preparado um pouco mais com certas palavras, né, com um certo vocabulário que ia ser necessário para ele para fazer essa entrevista. Por outro lado, a gente também tem uma discussão sobre qual é o papel do influenciador. O influenciador também deve ocupar essas posições que são posições jornalísticas. É claro que o Bom Talvão é relevante. Eu vou dar minha opinião nesse caso. Eu não vejo problema nenhum você chamar influenciadores pra meio que entrevistar de uma forma mais descontraída atores e atrizes que estão, tipo, no hype, assim, de alguma série, algum filme muito grande, tipo, internacional, tipo Netflix, né? Atores e atrizes norte-americanos, que são os mais reconhecidos e tal. Eu não vejo problema nenhum com chamar influenciadores para fazer esse tipo de conteúdo, porque eu acho que fica mais descontraído e realmente aproxima mais do público, né, que tá assistindo, seja o programa, seja o vídeo curto, seja fã da série, alguma coisa assim. Eu não vejo problema nenhum nisso. Ele é um influenciador muito grande, tem mérito e valor na carreira que ele construiu, na visibilidade que ele construiu ao longo dos anos. Eu não tenho nada especificamente contra o Bom Talvão, respeito o trabalho dele, mas eu acho que a gente às vezes perde um pouco a mão na hora de lidar com a questão de influência, do mercado de influência no Brasil. Eu entendo esse ímpeto de querer usar da plataforma e da audiência gigantesca que alguns influenciadores construíram pra dar mais visibilidade pra um assunto, pra furar a bolha, pra não deixar que aquele tipo de divulgação de imprensa fique tão nichado. Ao mesmo tempo, eu acho que existem influenciadores que também são jornalistas e que
poderiam, talvez, ter entregado um trabalho mais próximo do que a gente esperava. E aí eu não tô dizendo que a entrevista precisava ser tradicional, que não poderia ter uma brincadeira, que não poderia ter uma dinâmica. Mas do jeito que ela foi conduzida, mostrou sim uma falta de preparo e uma falta de bagagem mesmo pra fazer isso acontecer. O Bom Talvão fez um vídeo falando sobre essa repercussão toda e ele tem um ponto onde eu concordo muito com ele. Ele foi convidado pra fazer essa entrevista e ele disse sim. E na situação dele, no mesmo caso, nem eu e nem ninguém diria não. Eu acho que ele fez o certo. Ele recebeu uma oportunidade de trabalho e ele disse sim pra essa oportunidade, que é uma oportunidade muito legal, inclusive. O que a gente gostaria, né, acho que, e aqui eu falo num lugar muito de jornalista e também de criadora de conteúdo, é de ver as empresas tomando decisões mais assertivas pra esse tipo de oportunidade. Mas tem uma outra coisa nesse mesmo vídeo que ele fala e que eu não gosto. Ele termina o vídeo dizendo, no dia que você for relevante o suficiente, for convidado pra fazer algo assim, você vai lá e faz melhor. Eu acho que às vezes na vida a gente tem que ter humildade suficiente pra reconhecer algumas coisas. Não, a entrevista não foi boa. E às vezes é válido reconhecer isso. Obviamente, ele deve estar recebendo comentários horrorosos na internet, porque a gente tá falando da internet, né, de pessoas crucificando e desejando mal dele por conta dessa entrevista, o que também... Tipo, tem essa questão eu acho muito errada da internet. Eu ainda não sei se você que tá me assistindo, se é que vai ter algum view esse vídeo, porque eu ainda tô bem no comecinho, eu já me acostumei com isso, sabe, de fazer bastante vídeo e não ter visualização, porque eu estou no começo, né, mas essa questão de tacar muito hate numa pessoa, porque teve algum deslize, principalmente na internet, né, que as pessoas gostam muito de julgar. Porque óbvio, né, na internet é muito fácil você digitar uma mensagem de ódio do que você falar isso na cara da pessoa pessoalmente, né, então realmente a internet é um problema muito grande da internet nesse ponto de você julgar muito a pessoa por um erro que ela cometeu, às vezes sem ela querer, sem ela perceber. Só que, na verdade, as pessoas que mais julgam algum influenciador muito grande, como está acontecendo com o Bom Talvão, essas pessoas não olham para o próprio umbigo, porque é como se elas nunca tivessem errado na vida delas e, tipo assim, elas não estão no lugar daquela pessoa, sabe? Para saber se ela ia conseguir fazer certo ou não. E, tipo assim, todo ser humano é passível de errar em algum momento. Na verdade, a gente erra a todo momento. Entendeu? Tipo, desde que a humanidade é humanidade. Então é uma coisa normal você errar de vez em quando em alguma coisa, mesmo essas pessoas muito grandes na internet que já estão acostumadas a fazer esse tipo de coisa há muito tempo. Essas pessoas também são passíveis de erro. Não é porque a pessoa tem milhões e milhões de seguidores que ela não vai errar nunca na vida dela. Não estou passando pano pro Bom Talvão. Mas é uma questão assim muito errada, eu acho, na minha visão, de você crucificar a pessoa porque ela errou alguma coisa e porque ela tem muita visualização, ela é muito reconhecida na internet. Assim como ela também é um ser humano, você também é um ser humano, todo mundo é passível a errar em algum momento da vida, em alguma situação. Então eu acho que não cabe a gente ficar julgando, sabe, tipo, pelo desempenho dele, do inglês dele, ou se a entrevista foi boa ou não. Tipo assim, chamaram ele pra fazer o job, que foi o que essa influenciadora falou, a Maris Bianchini, acho que é assim que fala, esqueci de mencionar ela no começo, mas eu acho que não cabe a gente ficar julgando, sabe, tipo, tudo bem, é o papel da internet julgar e, né, e reagir e fazer esse tipo de coisa, né, com o conteúdo dos outros, mas tipo, eu sei que eu tô com a consciência livre de não ficar julgando os outros, principalmente publicamente, principalmente ficar comentando nos posts da pessoa, porque não é uma coisa legal, sabe? Tipo, todo mundo erra, eu tenho certeza que as pessoas que estão comentando maldades, assim, elas também erram, provavelmente elas erram em algum momento, todo santo dia também, então por que você vai julgar o outro, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. Também é muito desproporcional, mas existe uma crítica válida que deve ser ouvida nesse caso. O Bom Talvão fez uma entrevista. Enfim, é isso, né? Agora a gente vai para a parte tenebrosa do vídeo, porque temos o vídeo original aqui da entrevista. Eu não sei se esse é o vídeo completo. Estamos aqui no perfil então oficial do Bom Talvão no TikTok. O vídeo tem 2 minutos e meio. Até o momento tem 530 mil curtidas no TikTok. Eu acredito que não seja muito, né? Ainda mais pelo TikTok entregar muito mais que o Instagram e tudo mais, e enfim, mesmo assim, tem 3 mil comentários, também tô achando meio pouco para esse nível de entrevista, né, mas enfim, vamos dar uma olhada, e daí conforme eu vejo alguma coisa que eu gostaria de comentar, eu vou pausar e vou comentar, tá? You ready? No. I'm back. I'm so happy to be with you today. Primeiro de tudo que eu já reparei, que áudio mais horroroso que é esse? Será que eles fizeram tipo uma brincadeirinha ali no começo
E eles vão melhorar daqui pra frente, porque tá muito ruim. Tá tipo chiado e tá com eco esse áudio. Vamos ver o resto. Oh, I'm so But my excited. English is so bad, okay? No, don't worry, it's good already. Really? Aqui, tela cheia, vamos ver. Eu já vi ele no começo que ele falou que o inglês dele não é bom. Então ele já tá justificando caso ele erre alguma coisa ou caso ele não saiba falar alguma coisa, né? Brought some traditional carnival and summer foods from Brazil for you to try, alright? Okay. Are you ready? No. Por que que o áudio dela tá bom e o dele tá com tanto eco e chiado? Tipo assim, parece que o microfone dele tava desligado simplesmente. Será que foi algum erro da produção? Milho. Let's start it with milho. It's like a corn with melted... Esqueci manteiga, galera. A cara dela já pro milho já de primeira, assim, a primeira coisa que ela não quer experimentar, né? Butter. Okay. It's very comum Popular. in the beats on Brazil. You can try. Yay. It's so good. Really? I think it's just the little bowl that's freaking me out. Ó, não entendi nada. Olha, eu vou ser sincero, tem algumas partes da entrevista que eu tô achando bem engraçado. Tipo, o jeito que ele não tá conseguindo reagir às frases que ela tá falando. Tem algumas coisas que ele dá pra ver na cara dele que ele não tá entendendo. It's good. Do you like it? I see the point. Can I try too? I'm hungry. Sure thing. Really? Wait, hold on. Oh, I was gonna get another fork. Oh, no, it's okay. He does not care at all. He's loving it. Very good. Okay, great. Now, this is pastel. It's like a crispy deep fried pastry filled with cheese. Okay, I think I've had this. You're so beautiful. Thank you. It's just massa. Como fala massa, galera? Ela pegou massa, tadinha. Do you like it? Yeah, I like this one. Can I try too? Uh-huh. Nossa, it's so cold, galera. Bem friozinho. Is it? Usually not this cold. No. Very good. You don't love it? It's better hot. I think so, yeah. It's even better. Não, realmente, gente, dá pra você reparar bem se você começar a reparar bem no rosto dela, ela faz tipo umas caras meio assim, meio esquisita, tipo, ai, não tô gostando de experimentar isso daqui. Mas daí é uma questão dela também, né? Gostar ou não gostar da comida. Tanto é que eles estão fazendo esse react dela provando as comidas do Brasil pra ver o que ela acha. Então ela tá totalmente no direito de não gostar das coisas que ela tá provando, né? With sugar cane. Oh my god, I'm sorry. It's a juice, very popular in Brazil. You can try. Oh, it smells weird. I don't like it. Then why are you giving it to me? I don't know. Oh, it's so sweet. I do not like that. Actually just tastes like sugar melted. This is açaí. Ela não gostou do caldo de cana. Eu também acho muito doce, pra falar a verdade. Mas até aí ela tá totalmente no direito dela de não gostar das coisas que ela tá experimentando, gente. Né? Tipo, não faz parte da cultura dela. Da cultura dela. Okay, You know? I love acai. Ela já provou, galera? Do you try? Yeah, I've had acai before. Really? It's good. Great, love it. And this is catuaba, very famous in carnival in Brazil. Okay, what is it? It's an alcoholic. Vinho, galera. como fala? Wine. I'm nervous. It's a wine. It's like a wine. Oh, did you say Vina? It's very strong. Oh. Wow, that is strong. Do you like it? It's like red wine. I mean, I get it. So great. I don't love this one as much. This is my least favorite. This is better than that, so I would drink that. I hate this. But it's so... Gente, como que fala barato? It's cheap. Cheap in Brazil. Very Ah, that's Yeah. what gets you drunk. I love it here in Brazil. I'm very lucky to be here. cheap. Oh, I love you. Thank you, love you. Bye. Gente, ainda faltou 3 minutos. Arrasou! Ai. Eu achei que eu ia assistir o vídeo e eu não ia concordar com as pessoas falando mal da entrevista. Ai, adoro quando acontece o que eu não tava esperando, né? Assim como a vida. Olha, vou ser bem sincero, com a minha total falta de experiência com a internet e com conteúdo pra internet, tanto é que eu comecei agora há pouco, né? Eu achei bem sem gracinha, assim mesmo, a entrevista. E uma das coisas que mais me incomodou, pra falar bem a verdade, foi o áudio do Montalvão. Da Milly, até que tava bom, assim, meio estouradinho o áudio, mas tava bom, sabe? Tipo, dava pra entender bem. O dele, tipo, parece que só colocaram a câmera lá longe, assim, e esqueceram de ligar o microfone dele. Só colocaram de bonitinho ali, porque o áudio dele tava péssimo, com eco, com chiado, e tanto é que eles colocaram legenda embaixo nas partes que ele tava falando em inglês, porque não dava pra entender
direito o que ele tava falando, nem em inglês nem em português também, porque, nossa, tava muito ruim o áudio dele, muito ruim. Dando a minha opinião aqui no finalzinho, eu achei bem meio sem gracinha a entrevista, tipo assim, eles não falaram sobre a série, possivelmente tem alguma série que eles estão divulgando, né, Netflix, por isso que eles chamaram influenciadores pra entrevistar ela. Pelo menos nesse trecho da entrevista, não sei se foi a entrevista completa, só isso que a gente assistiu, mas ninguém falou nada sobre Netflix, sobre série, sobre filme. O Bom Talvão só fez ela provar algumas comidas brasileiras e nada a ver com nada, assim, por que chamaram ela, eu fiquei meio sem entender, na verdade, tipo assim, nossa, vamos supor que a gente seja a Millie Bobby Brown, fiz uma série, eu fiz um filme da Netflix lá nos Estados Unidos, já sou famosa, me chamaram pro Brasil pra fazer várias entrevistas com influenciadores. Você chega no país imaginando que eles vão perguntar alguma coisa, vão fazer alguma dinâmica, falando sobre a série ou sobre o filme que você atuou. Daí você chega, tem um influenciador que tá super enérgico, ok, problema nenhum. O que ele faz nos 2 minutos de entrevista que você tinha? Provavelmente ele tinha, tipo assim, uns 5 minutos, uns 10, 15 minutos de entrevista total, aí eles cortaram, editaram e ficou 2 minutos e 30, né? Ele chegou e, trouxe aqui umas coisas pra você experimentar do Brasil, sabe? Tipo, qual que é o sentido disso? Eu achei que eles iam falar sobre a série ou sobre o filme. Tudo bem, era pra ser uma entrevista mais descontraída, mais dinâmica, falar sobre outros assuntos e tal, mas não sei se eu gostei muito desse conteúdo. Eu acho que meio que concordei, né, com os outros vídeos, né, tipo, das pessoas meio que criticando a entrevista. Eu não tô criticando. Não sei se foi parte da equipe da Netflix ou se foi ele que deu a ideia, provando comidas do Brasil, né? Com a Millie Bobby Brown. Agora a gente vai entrar aqui no perfil dele e vamos ver o que ele falou sobre a entrevista. Tem esse vídeo aqui. Nossa, 2 milhões de visualizações. E esse que a gente acabou de assistir da entrevista teve 3 milhões. Então vamos ver o vídeo do pronunciamento dele sobre a entrevista agora. A minha entrevista com a Millie saiu completamente da bolha, mas aí acabou que postaram no Twitter e aquela caçamba de lixo lá, um monte de gente acabando com a minha vida, mas é normal. Nossa, esse menino ridículo levou essas comidas podres pra ela experimentar. Vá cagar! Sendo que foi a equipe dela que escolheu as comidas, eu nem pude. Ah, tá. Então, beleza. Então foi a equipe da própria Millie que organizou e escolheu as comidas que ela iria experimentar junto com o Bom Talvão. Então não foi nem a equipe do Bom Talvão, nem da Netflix, foi a equipe da Millie. Super diferente, eu não imaginava que isso viesse de uma equipe dela, né? Tipo, teria que ser uma coisa escolhida por brasileiros, né? Mas enfim, tudo que tava ali era muito brasileiro, né? Mas meio esquisita essa dinâmica dessa entrevista, né? Pude falar, vamos fazer tal coisa. A equipe dela mandou as comidas que tinham que ser feitas e eu fiz o meu trabalho. Vi várias pessoas me xingando, falando que o meu inglês era péssimo, ridículo, que tinha vários profissionais capacitados, jornalistas que conseguiriam fazer essa entrevista bem melhor e tal. Ô, gente, vocês acham que essa entrevista vai pra onde? Pro Fantástico? Na própria entrevista ela fala que o meu inglês tá super ok, que ela consegue entender. Pra mim, o inglês vai muito além de você saber conjugar perfeitamente um verbo, é sobre a comunicação e sobre a pessoa te entender. E se ela me entendeu e se ela respondeu as minhas perguntas, é porque isso rolou e deu certo. Mas as pessoas querem que a gente não tenha sotaque, que a gente fale exatamente perfeito e que a gente engula todo o nosso nervosismo e não possa esquecer nenhuma palavra. Também li alguns comentários. Exatamente, tipo, é uma questão muito também de você ter empatia com a pessoa que tá ali fazendo esse trabalho de entrevistar uma pessoa famosa, porque assim, por mais que ele tenha milhões e milhões de seguidores e é uma pessoa muito conhecida e é uma pessoa muito popular na internet, a pessoa é passível a erros, entendeu? E tipo assim, não é obrigação dele saber falar inglês fluente, porque não é o foco do perfil dele, das redes sociais dele, do conteúdo que ele faz, sabe? Tipo, ele não faz conteúdo em inglês. Então, possivelmente não é o foco da vida dele aprender inglês fluente. Por mais que ele fosse escalado para entrevistar uma celebridade norte-americana que fala somente inglês e não fala português e nem espanhol, possivelmente, né? Então, tipo assim, não é... Por mais que ele tenha sido escolhido para entrevistar ela, quem seja que tenha escolhido ele e não outro influenciador que falasse inglês fluente, não é obrigação dele saber falar inglês fluente para entrevistar ela, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de empatia, né, com as pessoas, tipo, ninguém é perfeito e todo mundo é passível a erros, pelo amor de Deus, né? Comentários das pessoas falando que ela tava completamente desconfortável, que eu sou invasivo, que eu sou escandaloso, que ela não queria estar ali. Gente, mas eu acho que em todas as entrevistas que ela deu, ela foi exatamente como ela foi na minha entrevista. Ela só é um pouco mais direta, sabe? Ela não floreia tanto quando a gente pergunta alguma coisa. E não que ela esteja errada, é só que é o jeito dela. E eu sou muito expansivo. E eu acho que isso pode ter dado uma diferença de energia no vídeo, sabe? Mas ela é muito incrível, muito fofa. Eu amei entrevistar ela. E eu acho que o que mais importa é que quem me convidou, que foi a Netflix, eles amaram o meu trabalho. E isso vale muito mais. Não, e já que é tão fácil sem... Pronto.
sabe? Tipo, quem pediu pra ele ir lá e fazer entrevista com ela foi a Netflix, mesmo sabendo que ele não era fluente em inglês, mesmo sabendo que o conteúdo dele não é focado em pessoas que sabem falar inglês fluente. Então, se tá bom pra pessoa que contratou ele, que é a Netflix, por que a gente vai julgar? Por que alguém vai julgar o trabalho dele, né? Influenciador, apresentador, entrevistador e saber falar uma língua que não é nativa nossa, quando você for relevante o suficiente e for convidada pra fazer uma entrevista internacional, aí você vai lá e faz melhor, então já vai... Tipo, essa última parte, como disse a outra influenciadora que a gente viu o vídeo, achei meio, tipo assim, é uma fala meio errada, tipo, quando você tiver relevância na internet, ou quando você for grande, quando você for conhecido, daí que você faz melhor, tipo, eu falo um pouquinho falta de humildade mesmo, assim, mas, como eu disse, empatia, né, de ambos os lados, deveria ter empatia do lado dele, de reconhecer que as pessoas estão criticando, porque as pessoas adoram criticar na internet, qualquer coisa, né? E empatia da gente também em reconhecer que também, né? Como eu disse, não é obrigação dele saber falar inglês fluente, ele errou algumas coisas na entrevista, é normal, todo ser humano erra. E assim como ele está errando agora, falando essa frase, tipo, quando você for conhecido, quando você for famoso, daí você vai lá e faz o trabalho melhor, sabe? Tipo, é meio que você dando troco nas pessoas, sabe? Tipo, eu, particularmente, sou totalmente errado, totalmente contra desse tipo de coisa, tipo assim, você me atacou, então eu vou te atacar de novo, entendeu? Tipo, eu acho meio errado essa fala, assim, é meio problemática pra mim. Entrevistador e saber falar uma língua que não é nativa nossa, quando você for relevante o suficiente e for convidada pra fazer uma entrevista internacional, aí você vai lá e faz melhor, então já vai estudando seu inglês, vai fazer um intercâmbio. A minha entrevista com a... Tipo assim, né? Então, acho que é isso. Falei demais, esse vídeo não é pra ser tão longo. Enfim, eu trouxe pra vocês aí a fofoca, agora vocês se degladiem aí nos comentários. Nossa, como eu tô me sentindo famoso, né? Para as pessoas comentarem muito no meu vídeo, com meus 2 inscritos aí no YouTube. Enfim, gente, é isso. Só queria trazer essa fofoca de hoje. Comentem aí embaixo o que vocês acham, se vocês acharem relevante comentar alguma coisa. Eu só simplesmente observo essas fofocas. Eu sou igual o Sérgio Murilo, eu trago a fofoca e deixo aí pra vocês comentarem. A diferença é que o Sérgio Murilo tem 270 mil seguidores no TikTok. Eu tenho, tipo, sei lá, acho que 700, 900, alguma coisa assim. Ai, que vida, né, gente? Comentando fofoca de internet. Aonde a gente foi parar.